Olá, boa noite. Boa noite. Perícia oficial conclui que não houve edição no áudio entre Temer e o empresário Joesley Batista. A análise identificou mais de 180 interrupções naturais na gravação. A pedido de Carmen Lúcia, a Polícia Federal vai realizar varredura contra grampos telefônicos nos gabinetes dos ministros no STF. Decisão vem após reportagem apontar que a Agência Brasileira de Informações estaria grampeando o ministro Edson Fachin. No Senado, o presidente do Conselho de Ética arquiva pedido de cassação de Aécio Neves, do PSDB. A OAB diz que arquivamento é um deboche com a sociedade. Na Noruega, constrangimento, primeira-ministra cobra de Temer solução para a corrupção. E presidente comete gafe e troca rei da Noruega pelo da Suécia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Polícia Federal apreendeu joias na casa da cunhada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A ação, um aprofundamento da Lava Jato, tinha o objetivo de recuperar parte das 189 peças compradas para lavar dinheiro da corrupção. Na casa de Núzia Anselmo, irmã de Adriana Anselmo, mulher de Cabral, foram apreendidas 15 joias, entre anéis, brincos e colares. Segundo a Polícia Federal, algumas peças teriam sido dadas por Adriana, a sobrinha, filha de Núzia. O apartamento de uma ex-governanta da família também foi alvo de buscas, mas não foram encontradas joias no local. Sérgio Cabral e Adriana Anselmo são réus em ação penal, acusados de comprar joias para lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o casal adquiriu 189 joias e pedras preciosas em joalherias, ao custo de 11 milhões de reais. O dinheiro usado para pagá-las é oriundo de propinas de empreiteiras. Se o casal for condenado, as joias apreendidas serão leiloadas e o dinheiro devolvido aos cofres públicos. Cabral está preso desde novembro do ano passado. Adriana Anselmo chegou a ser presa em dezembro, mas desde março cumpre prisão domiciliar. O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, do PMDB, arquivou hoje o pedido de cassação do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. O argumento é de que não há elementos convincentes para abrir o processo. Após delações da empresa JBS Friboi virem a público no mês passado, os partidos Rede e PSOL pediram a cassação do mandato do tucano Aécio Neves por quebra de decoro parlamentar. Para o Ministério Público, o presidente afastado do PSDB tentou barrar as investigações da Operação Lava Jato. Ele foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução de justiça. Porém, o senador João Alberto Souza, do PMDB, decidiu arquivar o pedido de cassação do mandato de Aécio no Conselho de Ética. Segundo o PMDBista, não há provas suficientes que incriminem Aécio Neves. O senador considera que o tucano foi vítima de uma armação por parte de Joesley Batista, do frigorífico JBS Friboi. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil considerou que a argumentação de João Alberto é um deboche e uma agressão contra a sociedade. Segundo o representante da OAB, o arquivamento lança dúvidas sobre eventuais acordos que possam estar sendo feitos nas sombras para enterrar a Lava Jato no Congresso. O senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede, já anunciou que vai recorrer da decisão de João Alberto. E o ministro Gilmar Mendes foi sorteado agora à noite como relator de um dos inquéritos contra o tucano Aécio Neves no Supremo Tribunal Federal. Mendes vai cuidar do processo em que o senador afastado do PSDB é acusado de receber vantagens indevidas para a campanha dele e de aliados em Minas Gerais nas eleições de 2014. Perícia da Polícia Federal conclui que não houve edição no áudio entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. O material será entregue ao Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. O Instituto Nacional de Criminalística concluiu que as mais de 180 interrupções identificadas no áudio da conversa entre Temer e Joesley foram naturais. É que, de forma automática, o aparelho usado para de gravar em momentos de silêncio e só retoma quando identifica o som. O dispositivo serve para economizar bateria. A defesa do presidente levantou dúvidas sobre a fidelidade do áudio, que tem 39 minutos.
numa estratégia para desqualificar a denúncia. O Ministério Público Federal afirma que, no diálogo, Temer concorda com os pagamentos do empresário ao deputado cassado Eduardo Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, com o objetivo de comprar o silêncio dos dois. Tem de manter isso, disse o presidente, que pode ser processado por obstruir a justiça. Além disso, Temer não fez nada ao ouvir Joesley dizer que teria cooptado 2 juízes e corrompido um procurador da Força Tarefa para driblar a investigação da Lava Jato, o que seria crime de prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir as funções para satisfazer interesses pessoais. No começo da semana, a Polícia Federal adiantou no inquérito que evidências indicam com vigor que Temer foi corrupto ao receber propina da JBS por intermédio de Rodrigo Rocha Loures. O ex-assessor do presidente, que está preso, foi flagrado quando pegava uma mala com R$500 mil endereçados a Temer. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, já disse que o áudio é importante, mas não fundamental, já que outros fatos revelados pela investigação já indicariam a conduta criminosa do presidente da República. Por isso, é quase certo que Temer deve ser oficialmente acusado por Janot, que tem prazo até a próxima terça-feira para apresentar a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Depois, a Câmara dos Deputados terá que autorizar a abertura do processo na Justiça. São necessários os votos de pelo menos 342 deputados, 2/3 da casa. Nos bastidores, hoje, Temer teria apoio para barrar a ação. A estratégia do procurador-geral seria a de apresentar uma denúncia para cada crime, o que iria obrigar a Câmara a realizar várias votações, aumentando ainda mais o desgaste do presidente. O advogado do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, informou que ainda não teve acesso ao laudo da Polícia Federal e que apenas irá se pronunciar quando analisar o conteúdo da perícia. Mas ele adiantou que o laudo não é uma verdade absoluta. A Polícia Federal deve realizar neste fim de semana varreduras em telefones e gabinetes da presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e de outros ministros do STF que desejarem a medida de segurança. O pedido foi feito pela ministra ao diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello. A decisão teria sido tomada porque a Agência Brasileira de Informações, a ABIN, estaria grampeando os telefones do ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato. O presidente Michel Temer chegou a telefonar para Carmen Lúcia, desmentindo que tenha autorizado os grampos. Reportagem da revista Isto É deste fim de semana afirma que o juiz Sérgio Moro vai condenar o ex-presidente Lula a 22 anos de prisão no caso do triplex em Guarujá. Segundo a publicação, Lula vai pegar até 22 anos de cadeia, 10 anos por lavagem de dinheiro e 12 por corrupção passiva. No cronograma do juiz Sérgio Moro, só uma etapa o separa do anúncio da condenação de Lula, a definição da pena a ser aplicada ao ex-ministro Antônio Palocci, hoje preso. O ex-presidente é acusado de ter recebido o triplex em Guarujá da OAS como contrapartida a 3 contratos com a Petrobras assinados com a empreiteira. A defesa de Lula diz que os direitos sobre o apartamento foram cedidos pela OAS à Caixa Econômica Federal em garantia. E isso, o ex-presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, não teria como dispor do imóvel. Lula é réu em outros 4 processos. Quando prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro, Lula negou as acusações. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz que delação de Lúcio Funaro vai levar para a cadeia o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o secretário-geral da Presidência da República, Moreira Franco, todos do PMDB. A declaração de Eduardo Cunha, que está preso no Paraná, foi dada durante depoimento à Polícia Federal na semana passada, segundo o jornal Estado de São Paulo. Além de prever as prisões do ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, e do secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, sogro do presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, Cunha relatou aos delegados que deverá ser solto em breve pelo Supremo Tribunal Federal. Para a Lava Jato, Lúcio Funaro é considerado o operador financeiro de Cunha. Atualmente, ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.
O doleiro negocia um acordo de delação com o Ministério Público Federal. Em depoimento à PF, Funaro disse que pagou a Gedel 20 milhões de reais em propina em troca de que o ex-ministro o ajudasse na liberação de crédito para empresas da holding JIF, dos irmãos Batista. Ele também entregou à PF registros que demonstrariam uma tentativa de Gedel de evitar que ele fechasse a delação. Sobre Moreira Franco, Funaro teria contado que o ministro recebeu propina relacionada a recursos do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa. Moreira Franco foi dirigente do banco no governo Lula. Já a Gedel comandou uma vice-presidência da Caixa na gestão Dilma. Os dois negam as denúncias. Aos policiais federais, Funaro disse também que Temer sabia do esquema de corrupção e que o presidente tinha conhecimento que os desvios abasteceram o caixa do PMDB. O Planalto também nega as acusações. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Cunha está há mais de um mês escrevendo à mão, de dentro da cela onde está preso, os anexos de uma proposta de delação que negocia com o Ministério Público no âmbito da Lava Jato. Uma amostra do que ele está disposto a relatar já foi apresentada, segundo o jornal, a um assessor de Rodrigo Janot. Entre as revelações estaria um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. O ex-presidente da Câmara decidiu fechar a delação após saber da decisão de Funaro de também contar o que sabe. Cunha está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na Lava Jato, ele já foi condenado a 15 anos por corrupção, lavagem e evasão de divisas e é réu em outras ações penais. E de acordo com a Folha, o ex-presidente da Câmara pode ser transferido para a Papuda, já que negocia delatar políticos com foro privilegiado à Procuradoria-Geral da República. Mantido na relatoria das delações da JBS Friboi pela maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin disse hoje que os juízes brasileiros não podem fazer condenação por ódio ou valores pessoais. Segundo Fachin, apesar da ampliação da crise depois da divulgação das delações de executivos do frigorífico JBS Friboi, os brasileiros não podem demonizar a política na tentativa de solucionar os problemas do país. O presidente Michel Temer sofreu embaraço no último dia de visita à Europa. Ele foi alvo de protestos de ambientalistas, cometeu gafes e ouviu da primeira-ministra da Noruega que o Brasil precisa de uma limpeza anticorrupção. Ao lado de Michel Temer, a chefe de governo da Noruega disse que está preocupada com a Lava Jato e que é importante encontrar uma solução para a corrupção. Ela também falou sobre o crescimento dos índices de desmatamento no Brasil e confirmou o corte de recursos enviados pela Noruega para o Fundo da Amazônia, que financia projetos de proteção da floresta. Do lado de fora da residência oficial da primeira-ministra, ambientalistas protestaram contra as políticas ambientais do governo Temer. Ao discursar, o presidente disse que o Brasil tem feito um esforço para manter as florestas e rebateu as críticas em relação à política no Brasil. Só para tranquilizar a todos, as instituições do Brasil funcionam com uma regularidade extraordinária. O Legislativo, o Executivo, o Judiciário, com uma liberdade, volto a dizer, extraordinária. No encerramento do encontro, Temer cometeu duas gafes. Disse que ainda iria visitar o parlamento brasileiro, quando estava se referindo ao parlamento norueguês, e depois se referiu ao rei da Noruega como o rei da Suécia. Embora voltando hoje ao Brasil, desde já, com a reunião que tivemos ontem com os empresários, e da reunião que tivemos agora com Vossa Excelência, e mais adiante com o parlamento brasileiro, e um pouco mais adiante com Sua Majestade, o rei da Suécia, eu já tenho a mais firme convicção de que, embora muito rápida a nossa visita, ela estreita cada vez mais os laços entre o Brasil e a Noruega. Muito obrigado. Antes de embarcar de volta para o Brasil, Temer se encontrou com o presidente do parlamento do país e com o rei Harald V da Noruega. Em evento aqui em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a crise política não deve ser prolongada e que ela não vai afetar a agenda de reformas do governo. Meirelles também admitiu que o governo discute usar o FGTS para substituir parte do pagamento de seguro-desemprego e que a proposta ainda é embrionária. Segundo a reportagem do jornal O Globo, o saque do Fundo de Garantia dos Trabalhadores Demitidos seria parcelado em 3 vezes e o cidadão só poderia solicitar o seguro-desemprego se ficasse mais que 3 meses desempregado.
A questão do uso do fundo de garantia para o seguro-desemprego, etc. Isso é um assunto ainda embrionário que está em fase inicial de discussão ainda no Ministério do Planejamento, no Ministério da Fazenda. Henrique Meirelles aproveitou o seminário da Câmara Americana de Comércio para apresentar alguns dados da economia do país. Ele ressaltou que, pela primeira vez desde o ano passado, o consumo apresentou crescimento, assim como aumentou o poder de compra dos brasileiros, motivado pela queda da inflação. Disse que, com a aprovação das reformas, a expectativa é que o PIB ultrapasse 3,5% no ano que vem. O ministro da Fazenda disse que a perspectiva para a aprovação da reforma trabalhista é positiva, independentemente do resultado da Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que rejeitou na última terça-feira, por 10 votos a 9, o texto da reforma. Meirelles também disse que a crise política não deve atrapalhar a agenda do governo. Ele fez referência às denúncias contra o presidente Michel Temer, que devem ser apresentadas em breve ao STF pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A expectativa é que Temer seja acusado de organização criminosa, corrupção passiva, obstrução de justiça e prevaricação. Uma das etapas para que ele se torne réu é a aprovação da denúncia por 2/3 dos deputados federais. Existe um rito judicial e legislativo no Brasil, né? E que está sendo seguido. Então isso aí vai haver uma manifestação do procurador e vai haver uma decisão da Câmara dos Deputados, né? Tudo dentro do rito institucional definido, né, pela lei brasileira. Definido isso, a Câmara decidiu, está decidido, a crise será superada nesse momento e o país prossegue. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Sabe aquele seu dinheiro do FGTS, do Fundo de Garantia, que você pode sacar em caso de demissão, com aquela multa de 40%? Então, pode não ser mais assim. O governo está em uma pindaíba tão desesperadora que pensa em mudar as regras do saque do fundo para poupar um dinheiro, para pagar menos seguro-desemprego. Isso vai causar revolta feia. Já está sendo chamado até de confisco. Qual é a ideia? Em caso de demissão, o trabalhador receberia apenas parte do fundo, a princípio. Receberia 3 parcelas, uma por mês, do valor do salário que acabou de perder. Enquanto isso, não poderia pedir o seguro-desemprego. O governo deixaria então de gastar esse dinheiro. Caso o trabalhador não arrume emprego depois de 3 meses, aí sim pode pedir o seguro-desemprego e receber o resto do fundo, se tiver resto. Caso o trabalhador arrume emprego antes dos 3 meses, pode receber também o resto do fundo. Ou seja, o governo não quer ficar com o dinheiro do FGTS, que no final das contas é do trabalhador, mas quer dar um jeito de evitar que o pagamento de seguro-desemprego aumente. Isso já está certo? Não, mas o governo confirmou que está pensando no assunto. Faz quase 4 anos, o governo está na pindaíba, gastando mais do que arrecada. A receita de impostos caiu violentamente em 2015 e 2016. Neste ano, mal se recupera, porque a economia mal se recupera. O dinheiro que entra é de recursos extras, que não se repetem a cada ano. Se o governo não conseguir reduzir esse déficit, corre o risco de ter de pagar juros mais caros para financiar o buraco, a dívida, o que afeta a economia inteira. Se não conseguir arrumar uns dinheiros extras, vai partir para o aumento de imposto. Antes, vai apelar para essa medida impopular, como é mexer no seguro, que é o FGTS. Boa noite. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que a restrição da carne brasileira pelos Estados Unidos pode ter sido gerada pela vacinação em larga escala do rebanho nacional contra a febre aftosa. A restrição anunciada ontem à noite pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos ocorreu depois de uma análise rigorosa de todos os produtos que ingressaram no país após o escândalo da Operação Carne Fraca. 11% de todas as amostras fiscalizadas pelos norte-americanos foram consideradas irregulares pelo governo local, que comunicou hoje o Brasil sobre a restrição temporária imposta às exportações. Em entrevista ao Canal Rural, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que os problemas sanitários detectados pelos Estados Unidos se devem às altas doses de vacina contra a febre aftosa no rebanho brasileiro.
O ministro da Agricultura não descartou que as restrições impostas pelos norte-americanos sejam ampliadas para outros países, mas disse que o governo brasileiro já está trabalhando para mudar procedimentos para as exportações e evitar avanço do problema. Temos condições sim de resolver, isso vai ser resolvido dentro dos frigoríficos, numa nova forma de fazer os cortes e o toalete que chamam, que é a limpeza da peça antes de você mandar na exportação. De janeiro a maio, as exportações de carne bovina in natura do Brasil para os Estados Unidos somaram quase 12 mil toneladas, o equivalente a 49 milhões de dólares. Poucas nuvens, frio e alto índice de umidade do ar. É assim que começa o final de semana em São Paulo. E a cidade está em estado de alerta para baixas temperaturas desde o dia 20. Veja a previsão do tempo com Mariana Armentano. Para a região metropolitana, a previsão é de um final de semana típico de inverno. Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 13 e máxima à tarde de 22 graus, com muito sol e pouca nebulosidade. Aí no domingo, as temperaturas ficam entre 13 e 20 graus e para começar a semana, termômetros entre 11 e 21 graus na segunda-feira. E agora o comentário de cultura com César Giob. A obra de Henri de Toulouse-Lautrec ganha a maior exposição já realizada no Brasil a partir da próxima quinta-feira no MASP. São 75 pinturas, cartazes e gravuras, entre as mais emblemáticas criadas pelo artista, que reproduzem a agitada vida noturna parisiense do fim do século XIX, que Lautrec frequentava com assiduidade. Lá estão seus cabarés, cafés, salas de concerto, bordéis e seus personagens. Lautrec, que já tinha problemas físicos congênitos e media apenas 1,47 m, morreu aos 36 anos, vítima do alcoolismo e da sífilis. Mesmo tendo vivido tão pouco, é considerado um dos principais pós-impressionistas, ao lado de Van Gogh, Gauguin e Cézanne. Só do MASP estarão expostas 9 das 11 pinturas de Lautrec do acervo, o maior conjunto da América Latina. As demais vêm de mais de 20 coleções públicas e privadas importantes da Europa, Estados Unidos e Austrália. No mesmo clima de revisita à história da arte, a Pinacoteca abre amanhã uma grande mostra de arte portuguesa do século XIX, com 107 obras, entre pinturas, esculturas, desenhos e gravuras do acervo do Museu Nacional de Soares dos Reis, na cidade do Porto. As obras foram selecionadas pelos curadores para evidenciar a intenção do período de construir uma arte nacional portuguesa. O mesmo se verificou no Brasil e isso é facilmente comparável ao se visitar também o acervo exposto da Pinacoteca. No teatro, a novidade é o espetáculo Nu de Botas, no Sesc Belenzinho. Trata-se da primeira adaptação de um livro do escritor Antônio Prata, que assim segue a tradição de seus pais, o escritor e dramaturgo Mário Prata e a jornalista e dramaturga Marta Góes. A dramaturgia é de Pedro Brício, que também atua, e de Cristina Moura, que também dirige. 5 atores narram histórias do menino Antônio, lembranças autobiográficas do autor. E no dia 30, outra novidade nos palcos. Uma adaptação da Carmen, de Prosper Mérimée, estreia no Teatro Aliança Francesa. A trágica paixão de Carmen e José é vivida por Natália Gonzalez e Flávio Tolesani. O texto é de Luiz Farina e a direção de Nelson Baskerville. Deve ser bom. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda, né, Ju? Até segunda, Gabriel. Uma boa noite para você. Bom fim de semana. Fica agora com Rony Von, todo seu. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições abertas no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho. Assista agora. Todo seu.